A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, aqui está esse teu servo, Deus, que eu sei que o Senhor escolheu, separou, Deus, para esse propósito. Quantas vezes o Senhor usou esse homem, Deus? Eu sei que tu tem poder para usar hoje mais uma vez, Senhor. Até bem do que vai subir, Deus, tu sabe como está cada vida aqui neste lugar. Dá-nos uma palavra vinda do teu coração, Senhor. Uma palavra que sara, que cura, que levanta, que liberta. Shabandaravassa, a palavra que corrige, que orienta, que guia, Zeva, raça. Tabambam toquevassaia. Shoukeberecaia. Usa ele, Espírito Santo. Usa com poder, com graça. Espírito de Deus, do seu raciocínio, seu pensamento domina tudo, Espírito Santo. Ebetekovassaia. Ichevasu kebiasa. Chamam do kebasubinaia. Usa, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bênção estarmos aqui. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. No segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Uma alegria ter o pastor Josué conosco. Esteve aqui a última vez, eu falei. Foi o meu primeiro professor de seminário. Então é sempre uma bênção, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, minha versão é NVI. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com seu rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Vou repetir isso. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre da mesa do rei. Amém, irmãos? Podem sentar. Glória a Deus.
É um texto conhecido de muitos, né? Mas antes de falar do texto, eu queria iniciar essa pregação falando sobre a questão, até falei sobre isso um pouquinho lá ontem em Petrópolis, estávamos pregando lá. E quando eu olho para a história de Mefibosete, eu penso numa pergunta que muitos fazem. Tem gente que faz essa pergunta para Deus: Senhor, por que na minha vida tudo sempre foi difícil? Por que sempre foi difícil as coisas para mim? Tem gente que faz essas perguntas porque desde o seu nascimento, foi uma das coisas que eu falei ontem, existem tempos da nossa vida que nós não nos lembramos, mas os nossos pais falam para a gente: olha, quando você era criança, a vida era assim. E a minha mãe, ela sempre falou, né, das dificuldades que tínhamos, porque fui criado sem pai, e minha mãe sempre mudando de casa em casa, e moramos de favor em alguns momentos da nossa vida. E eu até falei isso aqui em uma pregação que eu contei, né? Desde que eu morava com a minha mãe até o meu tempo de casado, eu me mudei 18 vezes já na minha vida, tipo cigano. 18 vezes eu já me mudei. Talvez tenha gente que já me mudei mais do que você, pastor. Mas eu me mudei muitas vezes. Eu não quero me mudar de novo, uma mudança terrível. Eu lembro de uma história que minha mãe falou, que nós tínhamos um colchão emprestado. E eu era bebê, estava dormindo no colchão. E a pessoa que era dona daquele colchão emprestado, ela queria o colchão de volta. E era uma pessoa próxima da família. E quando chegou lá, chegou com muita grosseria e puxou o colchão e me jogou na parede, ainda bebê. São histórias que a gente ouve e que a gente lembra. E desde a minha infância, tanto essas questões de necessidades financeiras, morando de favor, indo de casa em casa. Minha mãe disse que eu fiquei muito doente, peguei várias doenças, de A a Z, né? E fui pegando doença e curava, e era terrível. Então a vida nunca foi difícil, a vida nunca foi fácil, sempre foram muitas batalhas, e a gente chega nos dias de hoje, e talvez algumas pessoas pensem assim: mas hoje está tudo bem, né? Nós continuamos nas nossas batalhas, entendendo assim: Senhor, nunca foi fácil. E tem gente que pode estar também perguntando: mas Senhor, por que na minha vida as coisas nunca foram fáceis? Por que sempre é tão difícil para mim? Sempre é tão difícil as coisas comigo. A gente olha para a história de Mefibosete e a gente tem talvez ali uma imagem que nos representa muito. Tem gente que passou pelas suas dificuldades, ainda estava no ventre. E a psicologia diz que a criança sente. Tem gente que pode dizer: nunca foi fácil para mim, pastor. Até no ventre da minha mãe eu já era rejeitado pelos meus pais. Eu nasci e passei por várias provações dentro de casa. Os meus pais brigando, a rejeição, a humilhação. Aí foi crescendo, aí passou pelo bullying na escola. Sabe, não tinha condições de ter um material, de ter, sabe, as coisas que gostariam, que via os amigos ter e não teve. Aí chegou talvez na adolescência, arrumou um namorado, uma namorada, sofreu uma decepção amorosa nesse relacionamento, e aí já caminhou nessa parte da juventude com essa marca, com esse trauma, com essa ferida aberta. Chegou numa fase de casamento e hoje passa crises no casamento. Vai contabilizando isso, vai contando. E aí são crises financeiras, problemas financeiros. Sem falar as batalhas espirituais, que também são constantes na vida. E talvez contabilizando todas essas coisas, pastor, nunca foi fácil para mim. Eu estou sempre em guerras, em batalhas constantes. Por que para mim é tão difícil? Eu queria falar algo para você aqui nessa noite, você que entrou por essas portas. O mesmo que eu falei lá em Petrópolis ontem, graças a Deus foi uma bênção. Se nós entrarmos na casa de Deus com os nossos corações abertos, sensíveis à voz do Espírito Santo, Deus, num culto como esse, Ele pode nos trazer uma cura.
Deus, num culto como esse, Ele pode nos trazer uma restauração, Ele pode mudar o quadro da nossa vida, Ele pode fechar as feridas que estão abertas, Ele pode fazer algo que em toda a nossa vida nós sempre necessitamos, mas não conseguimos alcançar. Deus, num culto como esse, Ele pode. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 13 que a semente que é lançada, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas existem terrenos que são como pedregais. Existem terrenos que são como aquela semente que caiu no meio do caminho, e aquele que caiu no meio dos espinhos, ela não produziu o mesmo efeito do que aquela semente que caiu na terra fértil, numa boa terra. Então Deus está aqui, a semente está aqui, mas ela só vai fazer efeito nas nossas vidas se nós fizermos do nosso coração uma terra fértil para essa semente, aonde Ele vai produzir cura, restauração, salvação para nós. Então o segredo não é o pregador, o segredo também não é a mensagem que o pregador vai pregar naquele dia, pode ser hoje no domingo, pode ser na terça, pode ser na quinta, não importa quem seja, se o seu coração estiver aberto para Deus, Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode mudar a tua história. E quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, talvez ele não sabia, mas existia um acordo entre Davi e o pai dele, Jonatas. E dentro desse acordo, Jonatas disse para Davi assim: Davi, quando você for rei, eu vou ser o teu segundo. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20. Jonatas disse assim para Davi, no capítulo 20, versículo 14: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança à família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era o seu amigo leal. Mefibosete talvez não sabia, mas existia um acordo. Existia um acordo entre o seu pai e Davi. E quando Mefibosete é pequeno, ele tem 5 anos de idade, acontece uma tragédia na sua família. Acontece que o seu avô e o seu pai, o rei e o príncipe, estão na guerra e eles morrem no mesmo dia. Davi sofre muito, chora muito com isso, mas mais do que Davi, que chorou pelos seus amigos, por aqueles que ele amava, independente da perseguição que Saul tinha com ele, mais do que Davi, sofreu Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Porque no dia da guerra, no dia da morte deles, do seu avô e do seu pai, a sua ama, aquela mulher que cuidava de Mefibosete, a Bíblia diz no capítulo 4 do segundo livro de Samuel, versículo 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. A Bíblia diz que no dia que Mefibosete perdeu o seu avô, perdeu o seu pai, aquela que cuidava dele, também para fugir da morte, ela pega Mefibosete para fugir com pressa. Ela quer cuidar dele. Ela tem a intenção de cuidar de Mefibosete, mas aquela pressa, aquela correria, fez com que ela deixasse cair. Uma criança de 5 anos sabe andar, sim ou não? Sim, naturalmente sim. Só que naquele dia, mesmo que Mefibosete soubesse andar, ele precisaria correr. E a sua ama pega ele para fugir com ele. E nessa de fugir com pressa, ela deixa ele cair, e naquele dia, que já era um dia terrível para Mefibosete, ele recebe uma marca na sua vida, que ficaria com ele até o final da sua vida. Ele fica manco, ele fica aleijado dos pés. Manco não, aleijado dos pés. Eu fico olhando para Mefibosete, e talvez ele é o cara que pode contabilizar tragédias na vida. Porque ele perdeu o avô,
ele perdeu o pai, ficou órfão, ele perdeu o seu lugar de nobreza, perdeu o seu lugar no palácio, ele perdeu o movimento das suas pernas, e ele foi morar num lugar que chama Lodebar, que significa sem pasto, ou sem alimento. Foi para esse lugar que Mefibosete foi. Ele foi empurrado para lá. Mefibosete não foi porque ele queria para lá. Não foi uma decisão de Mefibosete, eu vou morar em Lodebar, vou ficar lá. Comprar uma casa lá. Não, ele foi empurrado para lá. As tragédias da vida de Mefibosete empurraram ele para aquela situação de uma forma terrível. Só que o tempo passou, os anos passaram, e um dia Davi lembrou-se do acordo, lembrou-se, daquele acordo que tinha feito com Jonatas. Existia uma aliança, existia um pacto. Talvez Mefibosete nunca lembrava disso, nem pensava nisso, nem sabia disso. Mas existia esse acordo. E esse acordo alcançava Mefibosete. Talvez nos seus dias tristes, nos seus dias difíceis, Mefibosete pensasse assim: eu nunca vou poder voltar para o palácio. Eu nunca vou poder voltar para a minha casa. Aquilo que eu perdi, eu nunca mais voltarei a ter. Só que enquanto ele está lá em Lodebar, nesse lugar sem pasto, sem alimento, alguém está lembrando dele. Tem algum filho de Jonatas? Tem alguém da descendência de Saul que eu possa mostrar benevolência e ser fiel com a promessa que eu fiz para Jonatas? Tem sim. E tem um homem que sabe onde ele está, que é esse tal de Ziba. Chama ele. Tem alguém da família de Saul? Tem filho de Jonatas. Está lá em Lodebar e ele é um aleijado. Vai chamar ele. E quando Ziba chega lá em Lodebar e fala: Mefibosete, o rei está te chamando. O rei está te chamando para voltar para casa. E ele volta. Só que quando eu olho para a atitude de Mefibosete, ele volta. Só que ele volta com uma mentalidade própria de quem saiu de casa. Saiu de casa, e esse sair de casa tem diversos motivos. Ele foi empurrado para lá. As tragédias da vida dele empurraram ele para lá. Mas o fato que esse viver longe de casa cria em todos aqueles que estão longe da casa uma mentalidade. Porque na cabeça de Davi, Mefibosete é um príncipe. E quando ele chega diante de Davi, ele fala: Mefibosete, olha, hoje eu estou restituindo as terras que eram do seu avô, tudo que pertencia à sua família eu estou restituindo a você, e você vai comer na minha mesa, você vai sentar na minha mesa, e nós lemos aqui, repetimos, você vai ser tratado como um dos meus filhos. Mefibosete se tornou órfão do seu pai, mas Davi está falando assim: Mefibosete, aqui não vai te faltar pai, você vai ser tratado como um dos meus filhos, você vai ser restituído ao teu lugar. Só que, irmãos, parece fácil isso, porque isso é uma imagem da graça de Deus, que pega alguém lá na sarjeta e traz para se assentar entre os príncipes e fala assim: eu vou te tratar como um filho. O rei fala isso. Mas na cabeça de quem viveu longe da realeza e da nobreza e da mesa do rei, isso não entra com facilidade. Quando Davi fala isso, Mefibosete, como pode? Ele se joga no chão, coloca o rosto no chão e fala assim: como que o Senhor pode se preocupar com um cão morto como eu? É a mentalidade própria de quem vive longe da casa. Mas quando o Senhor me deu essa palavra hoje, o Senhor falava no meu coração sobre essa mentalidade que é formada nas pessoas que estão longe da casa, longe do palácio, que representa a casa de Deus, a presença de Deus. Existem pessoas que se afastaram da casa de Deus porque foram empurradas para lá. Não foram porque desejaram, porque decidiram ir. Foram pessoas que se afastaram da casa. Sabe por quê? Porque um dia alguém que deveria cuidar falhou. Foi porque, irmãos, existem pessoas que caíram
e aí pararam de andar na fé. Mas existem pessoas que não caíram. Existem pessoas que nós deixamos cair. Não foram pessoas que caíram andando. Mefibosete podia andar, ele tinha 5 anos. Mas ele não caiu e quebrou as pernas andando. Ele caiu e quebrou as pernas porque alguém que deveria cuidar dele estava com pressa. E o Senhor falou no meu coração sobre isso. E isso chama atenção para quem é pastor, para quem é líder, para quem é obreiro, para quem recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar de alguém. Tome conta dessa pessoa, mas cuidado com a sua pressa. Respeite o tempo de cada pessoa. Às vezes nós temos até boa intenção, mas não tratamos com calma. E essa pressa pode marcar a vida de alguém para sempre. A vida de Mefibosete foi marcada para sempre, porque uma mulher com pressa, tudo bem, a hora era difícil, era um tempo de guerra, mas isso não justifica, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Queria chamar a atenção para você que Deus deu alguém para você cuidar. Que a tua pressa não seja o motivo dessa pessoa quebrar as pernas e nunca mais caminhar como ela deveria. Porque na boa intenção de salvar Mefibosete, na verdade, sentenciou ele a uma vida miserável, desgraçada, lá em Lodebar. Hoje nós estamos no culto da 100ª ovelha. E quando nós olhamos para a palavra de Jesus, das parábolas, de Lucas, e nós vemos ali Jesus falar da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, nós entendemos essa diferença daqueles que se afastaram da casa porque caíram e daqueles que se afastaram da casa porque deixamos cair. Por exemplo, a ovelha que sai do meio das outras ovelhas e se perde. A Bíblia diz que o pastor, ele deixa as 99 e vai em encontro a essa ovelha que se perdeu. Porque nessa parábola fica bem claro para nós que ali a ovelha se perdeu e não tinha como cobrar dela. Bem feito para ela. Ninguém mandou ela sair do meio das outras. Porque um animal, uma ovelha, ela age por instinto. Ela não tem consciência. Então ela acha que está indo, e quando vai ver ela está perdida. Na verdade, a ovelha representa alguém que é necessitada, é dependente dos cuidados do pastor. E se ela se perde, a culpa não é dela, a culpa é do pastor. E ele sabe disso. E sabendo disso, ele vai ao encontro dessa ovelha. Está longe de casa, mas a culpa é minha. Já o filho pródigo, ele saiu de casa e você vê, o pai não vai atrás dele. Porque ele caiu, mas ele caiu por conta própria. Ele sabe andar, foi uma decisão dele. Então esse eu não tenho que ir atrás. Ele sabe o caminho de volta, ele tem que voltar para casa. Então existem aqueles que caíram e existem aqueles que nós deixamos cair. Mas em todos esses, tanto que caiu, tanto que deixamos cair, é formada uma mentalidade. Qual a mentalidade? Primeiro a do Mefibosete. Eu sou um cão morto. Não tem que se preocupar comigo. Eu não mereço esse lugar. Esse lugar não é mais para mim. Essa honra não é mais para mim. E o filho pródigo da mesma maneira. Quando ele decide voltar, ele pensa assim: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu posso ser pelo menos como um dos seus trabalhadores, um dos jornaleiros. Ele não consegue pensar, aquele que se afastou não consegue imaginar que ele pode voltar para casa e voltar para o seu lugar de filho, e voltar para o seu lugar de príncipe, e restaurar o seu status na casa de Deus. Mas a palavra que Deus está liberando para nós hoje é essa. Não importa onde você foi, quão distante você foi, não importa o tempo que passou distante. Assim como o pastor foi atrás da ovelha, assim também Davi enviou alguém para ir atrás do Mefibosete. Mefibosete não tinha como caminhar sozinho de volta, e aleluia, Deus sabia disso, e por isso ele enviou alguém para ir ao encontro dele. Deus sabe das nossas condições, Deus sabe das suas condições.
Deus sabe que talvez você não tenha capacidade de voltar sozinho. Então Ele está enviando alguém ao teu encontro para te falar: Mefibosete, estou aqui amando do rei. Ele está te chamando para voltar para o seu lugar. Ele está te chamando para voltar para a mesa. A palavra que nós lemos aqui no início foi: o homem saiu de Jerusalém em direção a Jericó, foi assaltado no caminho, ficou meio morto. E essa era a história do bom samaritano. Mefibosete, da mesma forma, saiu do palácio e foi embora. E agora Davi está chamando ele para voltar para Jerusalém. Parece que desde o início, Deus está querendo falar com pessoas aqui que se afastaram de Jerusalém para ir para um lugar bem distante. E Deus está falando assim: está na hora de você voltar para Jerusalém. Está na hora de sair desse lugar sem alimento, sem pasto, e voltar para Jerusalém, para onde é o lugar do alimento, da palavra, aleluia, da cura, da restauração, aleluia. A mentalidade que foi formada em Mefibosete: eu não mereço, eu não sou digno, o tempo já se passou. Isso não se encaixa mais na minha vida. O rei não quer saber o que aconteceu. O rei não quer saber o quanto você sofreu. Está na hora de voltar, Mefibosete. Está na hora de assumir o teu lugar de príncipe na mesa do rei. Está na hora de você parar de olhar para as tuas deficiências. Está na hora de você parar de contabilizar só as tragédias da sua vida. Está na hora. Porque às vezes nós chegamos aqui no lugar de cura, no lugar de restauração, no lugar de restituição, e em vez de nós desfrutarmos da graça e do favor do rei, sabe o que a gente faz? Nós ficamos contabilizando as tragédias da vida. Pastor, mas o Senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. O Senhor não sabe o quanto as coisas foram difíceis para mim. Desde a minha infância, desde a minha casa com os meus pais, desde os meus namoros, até hoje, para eu trabalhar, é sempre uma batalha, é sempre uma luta. As questões financeiras, a minha saúde é sempre uma luta. O meu casamento é uma luta. No ministério, eu também vivo vivendo batalhas. São muitas batalhas espirituais. Eu quero dizer, irmãos, que a vida do crente, ela sim tem muitas batalhas. Mas tem uma hora que Deus nos chama para sentar na mesa e receber um pouco de alívio, de refrigério. É isso que Deus está chamando Mefibosete. Mefibosete, a sua vida pode ter sido desgraçada até aqui, mas eu estou te chamando para um novo tempo na minha mesa. Eu quero te alimentar, eu quero te tratar como filho. Talvez você sofreu a orfandade por tantos anos. Quem sabe tem aqui alguém que sofreu pela orfandade há tantos anos. Seja de pais que morreram literalmente, ou seja, pessoas que sofreram a orfandade de pais vivos. Eu quero dizer que na mesa do Senhor, nós somos restaurados dessa carência, dessa falta que nós sofremos na vida. O que não vai faltar na casa de Deus é pai para cuidar de nós, é pai para nos abraçar, é pai para nos curar, é pai para nos aconselhar. Aleluia, glória a Deus. Os problemas da vida que sofremos pode formar em nós uma mentalidade que nos dificulta de viver um novo tempo na sua plenitude. Tem gente que viveu as crises na sua casa com os seus pais, brigas constantes, palavras grosseiras, xingamentos, violência, abusos. Chega no tempo de se relacionar com alguém e também se fere, se machuca, porque a tendência é essa. Quem cresce num lar problemático, parece que tem uma tendência a se envolver em relacionamentos problemáticos. E aí vai chegando na vida e vai contabilizando as tragédias. Na minha casa era um inferno com os meus pais. Hoje na minha vida também o inferno continua. Deus quer cessar isso, irmãos. Deus quer parar isso, quer colocar um freio nisso. Porque nós não fomos chamados para isso.
Deus quer trazer paz para a nossa casa, Deus quer trazer alegria para a nossa casa, Deus quer restaurar a sua casa, a nossa casa. Então, irmãos, às vezes nós, por conta das tragédias da vida, dos problemas da vida, a gente é formado uma mentalidade. Eu não mereço, pastor. Não mereço ter um casamento, não mereço ter um relacionamento, não mereço ter uma casa, eu não consigo me formar. Quebrei minhas pernas um dia, pastor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Deus quer mudar a tua mentalidade, Ele quer restituir algo aqui que foi perdido no meio do caminho. Foi uma tragédia que aconteceu, mas isso não vai definir a tua história. Deus quer entrar no meio dessa história aí e mudar ela. Está na hora de ele se levantar de Lodebar. Está na hora de aceitar essa mão que vai ao teu encontro assim, Mefibosete, vem. O rei está te chamando, cara. Até hoje você viveu nesse lugar, mas Deus, o rei está te chamando para um outro lugar. É uma nova fase na tua vida, é uma nova fase na tua história. Talvez ele não imaginava que haveria essa mudança, essa virada na sua vida, mas assim é a obra de Deus na nossa vida. Assim é a obra de Deus na vida de um pecador. Alguém que por conta do pecado, as suas pernas são quebradas. E ele não consegue caminhar na direção do propósito de Deus, ele não consegue caminhar na direção daquilo que Deus reservou para ele, mas a graça de Deus, ela é assim, irmãos. Deus envia alguém para falar conosco, Deus envia alguém para pregar para nós, Deus envia alguém para nos abraçar, Deus envia alguém para nos lembrar, cara, você não é um qualquer, você não é um mendigo em Lodebar, você é um príncipe do Senhor, você tem um lugar na mesa do rei, ele tem um acordo contigo, aleluia. Você não sabe, mas já existia um plano que, aleluia, que incluía você, Mefibosete. Você não sabe, mas há um plano na sua vida que você não conhece. E está na hora de você se posicionar dentro desse plano, aleluia. Porque um dia o teu pai falou assim: haja com lealdade a minha família. Eu posso não estar aqui, mas haja com lealdade a minha família que vai estar aqui. Jesus não está aqui em corpo presente, mas Ele deixou um plano, Ele deixou um acordo, Ele deixou uma promessa para aqueles que eram seus filhos que estariam aqui. E eu quero chamar você, Mefibosete, volta para o teu lugar. Para de se prender às tragédias da tua vida e se levanta hoje na presença de Deus. Vem se alimentar na mesa do rei, aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aquele louvor que as mulheres cantaram, pode, Larissa?